Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre as fases da vida. Mas antes de começarmos a conversar sobre os assuntos, vamos para os nossos recadinhos, para os nossos combinados. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Para fazer os registros, as anotações de tudo aquilo que é pertinente, de tudo aquilo que você julgar importante. Lembrando que essa aula é nivelamento. Mas o que é isso? Nós vamos ver assuntos que vocês já conhecem, que vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês. Só que nós vamos aprofundar e esse aprofundamento, esse entendimento vai auxiliar, vai nos ajudar a compreender novas informações. Por isso é importante falar sobre esses assuntos. Então vamos lá? Eu trago para vocês uma imagem. Olha que legal, olha que cena bonita. Vamos para aquele nosso desafio? Pegar o caderno, colocar a data, colocar o assunto da aula, fases da vida, e criar uma lista. Pense em palavras que estão associadas a essa imagem. Então, se eu estivesse com o meu caderno aqui, eu ia observar, vou anotar isso, estou vendo isso, tem tal situação. Crie uma lista com palavras que têm relação com esse assunto. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Vamos ver a lista de vocês? Ela deve ser quilométrica. Vocês são inteligentes. Deve ter muitas palavras. Mas se você escreveu poucas, 1, 2, 3, não tem problema. O importante é fazer esse exercício. Observar uma situação, uma imagem, fazer a leitura e retirar essas informações. Aí nós vamos perceber o que você já tem de conhecimento, o que você já sabe sobre o assunto. E a partir disso nós vamos discutir, nós vamos conversar e complementar, enriquecer com novas informações que vão te ajudar em breve. Então aqui, o que nós podemos observar? Uma cena muito bonita de uma família. Talvez você tenha escrito essa palavra. No centro da imagem, olha lá, um bebezinho. Então você pode ter colocado bebê, neném, criança. Mas nós percebemos o quê? Os seus pais. Então você poderia ter colocado pais, homem, mulher, adultos. Percebam que essas palavras não têm relação com o tema da nossa aula, fases da vida? Aqui a gente tem uma criança, né? Então acreditamos, aqui é uma imagem que não nos traz muitas informações, mas acreditamos que sejam os pais dessa criança. Por isso que todos estão deitadinhos juntos nessa bela imagem.
Então nós temos dois adultos que fizeram o processo de reprodução sexuada, teve o gameta masculino e o gameta feminino, se encontraram, ocorreu a fecundação, teve a formação do zigoto ou do ovo, que se desenvolveu no embrião, teve todo o processo de gestação e nasceu a criancinha, o bebezinho. Então vocês percebem que são fases da vida? Você já foi bebezinho. Olha como o tempo foi passando. E você agora já é adolescente. Não é mais bebê, nem criança. Tem um irmãozinho pequeno? Ele é criança. Você é adolescente. Logo, você vai ser adulto. O tempo não vai continuar passando? Você não tem avós, um vô ou uma avó? Percebam momentos da nossa vida associadas à nossa idade. São as fases. Então vamos adiante? A espécie humana, assim como ocorre nos demais seres vivos, apresenta um ciclo de vida que se inicia com o quê? Nascimento. Por isso tinha aquela imagem com um bebezinho. Os indivíduos, então, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Isso acontece com muitas espécies animais. Nascer, crescer, se reproduzir e morrem. E também acontece com espécies vegetais. A nossa espécie humana acontece também. Por isso que eu fui dando esses exemplos. Você nasceu, você cresceu, logo vai se tornar adulto. E vai chegar na fase de idoso e, infelizmente, nós morremos. Então, nessa imagem ali, eu simbolizo esse ciclo de vida, com o nascimento de um filhinho com a sua mamãe. Entre esses acontecimentos, nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, ocorrem muitas transformações na estrutura dos organismos, com diferenças no corpo bastante perceptíveis. Lembra quando eu falei? Você lembra quando você nasceu e você foi crescendo e hoje você é adolescente? Perceba as transformações no seu corpo. Você ficou mais alto? Ficou. É um exemplo dessa transformação. Então reparem nessas três imagens. Não é a mesma pessoa. São pessoas distintas, mas em fases da vida distintas. Percebam na primeira. Olha lá que bonitinho, o bebezinho está fazendo até graça, mostrou a língua pra gente. Tá pequenininho. Percebam, na imagem do meio, nós já temos uma mulher adulta. Imaginamos que esse bebezinho seja ela. Não ocorreu muitas transformações no seu corpo? Não só na altura, mas entre outras? Agora vamos saltar para o futuro e imaginamos que essa moça do centro da imagem vai se tornar uma idosa, vai envelhecer. Quais transformações ocorreram no seu corpo? E eu quero que vocês percebam isso. Percebam as transformações no seu corpo, de você desde bebê, passando pelo estágio de criança e hoje enquanto adolescente. Mas se imagine você adulto e idoso. Ou perceba quem mora com você, os seus pais, os seus tios, os seus avós, seu irmãozão ou sua irmãzinha. Como os corpos dos seres humanos, homem e mulher, se modificam à fase, os períodos da vida. Costumamos dividir os períodos da vida humana em fases. Que fases são essas? A infância, então, lá do nascimento até entrar na adolescência, depois na fase adulta e na velhice. Então, reparem essa imagem que nós percebemos esse desenvolvimento, esse crescimento. Muito parecido com aquelas três imagens do bebezinho, da moça e da idosa. Aqui nós percebemos nas silhuetas das pessoas, bebê engatinhando, começando a crescer e a caminhar, se tornando adolescente e se tornar adulto. Olhem o tamanho, cresceu. É um exemplo de uma transformação. Então vamos falar da infância? Será que você está na fase da infância? Vamos descobrir. A infância é o período que se inicia com o nascimento. Então, nasceu, nós temos
a fase da infância. Claro que nós dizemos que tem um bebezinho, mas já é a fase da infância. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é um documento, diz que do nascimento até os 12 anos de idade incompletos, o indivíduo está na infância. Então você que está no 8º ano, será que tem 12 anos incompleto? Provavelmente não. Então você já saiu da fase da infância. Mas será que você tem um irmãozinho que está nessa idade? Aqui a gente tem uma ilustração de uma criança que está na fase da infância. A adolescência é a fase de transição entre a infância e o adulto. O ECA, aquele mesmo documento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cita que a adolescência compreende um período dos 12 anos completos até 18 anos. Quantos anos você tem? Se você compreende de 12 até 18, você está na adolescência. Realmente, é o período que você se encontra. Reparem nessa imagem dessa moça. E agora, imaginem a anterior que eu mostrei. Quais transformações ocorreram no corpo desses indivíduos? Que transformações ocorrem da infância para a adolescência? No início da adolescência, as transformações podem ser físicas, psicológicas e comportamentais. E elas ocorrem juntas e o corpo vai adquirindo uma nova forma. Vocês percebem que durante as fases, mudanças ocorrem, transformações ocorrem. Só que as mais significativas, as mais gritantes, nós vamos dizer assim, são na adolescência. Elas ocorrem muito rapidamente, nós percebemos, evidenciamos com uma facilidade maior. Então tem as mudanças físicas, fica mais alto, mexe na sua musculatura, nos homens, na mulher o corpo vai ficando mais arredondado, mudança de voz, crescimento de pelos em algumas regiões do corpo. São transformações que acontecem. Também acontecem as transformações, as mudanças psicológicas, porque isso também é característico da nossa espécie. Os hormônios masculino e feminino são os responsáveis por essa transformação. Então a gente diz que são transformações também psicológicas e comportamentais. Quando você é criança, você gosta do bichinho de pelúcia, você gosta de assistir um certo desenho, você utiliza um certo tipo de roupa. Conforme nós vamos entrando na adolescência, os nossos gostos mudam. Tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está feliz, tem hora que a gente quer ficar sozinho, tem hora que a gente quer conversar com todo mundo. Você começa a gostar de certos filmes, de músicas, de artistas, não quer mais usar a roupa que a sua mãe. Olha, usa aquela roupa, vamos comprar aquela? Você fala, não, eu quero o meu gosto. Então, nós começamos a ter mudanças no nosso comportamento. Só que às vezes, a gente que está passando por isso não entende. A gente imagina que está sendo incompreendido, que as pessoas não gostam da gente. É natural nós passarmos por isso. São os hormônios neste momento da fase da adolescência. Se você, ora, se sente triste, ora se sente feliz, não se sinta bem, converse com o adulto, converse com o seu pai, converse com a sua mãe, com seus tios, com os avós. Eles vão entender porque eles passaram por isso. Observem aqui nessa imagem, nós temos 2 adolescentes. Os gostos vão mudando, quer ficar junto dos amigos, deixar a família um pouquinho de lado. É super natural, mas o diálogo é muito importante nessa fase. E essa imagem aqui? O que vocês percebem? Vamos para aquele desafio? Pega o caderno. Vamos fazer a nova lista com palavras. Olhe bem essa situação, bem essa cena e anote as palavras. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Retornamos e observou bem essa imagem? O que você consegue perceber nela? Nós temos duas pessoas, dois indivíduos, seres humanos. Percebam que são palavras que vocês poderiam ter escrito. Qual é a fase da vida que eles se encontram? Será que eles são adultos? Ah, Fabiano, eles são adultos, só que eles já passaram da fase de adulto. Eles estão na melhor idade. Eles estão aonde? Aquelas pessoas que nós chamamos de idosos. Percebam, como que nós descobrimos isso? Pela presença de uma bengala? Talvez vocês tenham colocado essa palavra. A coloração do cabelo, cabelos brancos, ou a ausência do cabelo, embora a gente tenha adultos que não estão nessa fase e não têm um cabelo, vocês perceberam talvez pelas rugas, pelo aspecto, vocês perceberam que as transformações continuam ocorrendo nas pessoas do nascimento até a sua morte? Então, aqui a gente vai entrar agora em outras fases. Na fase adulta, que geralmente ocorre a estabilidade da pessoa. Mas que estabilidade é essa? Nas mudanças, Fabiano? Não. A estabilidade nas questões sociais, econômicas. Então, vai ter o seu meio familiar, vai constituir uma família. Não é uma regra, mas é comum os adultos, né, conhecerem um parceiro, se casarem, terem filhos. Então, ter também a questão social, amigos, amigos do trabalho, vizinhos, amigos de infância. Então, sair para almoços, encontros, festas. E também na questão profissional. O adulto vai ter o seu emprego. Ele precisa para ter o seu dinheiro, para comprar os seus produtos, os seus objetos, a sua casa, a alimentação. Então é na fase adulta que ocorre muito essa questão social. Embora a criança e o adolescente também tenham contato com outros indivíduos da mesma idade ou de outras idades. Mas aqui acontece muito pelas questões sociais e profissionais. É a fase mais longa que o indivíduo passa. Considera-se a fase adulta que vai aproximadamente até 65 anos. Então vamos relembrar? Criança nasceu até 12 anos incompleto. 12 anos. Adolescência, 12 completo até 18 anos. Veja, é um pouco tempo, 6 anos. Percebam agora a fase adulta. É dos 18 anos até aproximadamente 65. Olha quanto tempo! Então, os seus pais provavelmente se encontram na fase adulta. Você pode ter os seus avós também na fase adulta. Não significa um vovô e uma vovó estar na fase idoso. É só um número, mas ele pode ser um vovô ou uma vovó com 50 anos. Então ainda está na fase adulta. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, então, de um homem na fase adulta. Então a gente percebe algumas características, então ele já passou por transformações, nós percebemos barba, nós percebemos que é uma pessoa mais alta, que ele já podia estar careca ou não, ele já tem algumas marcas do tempo, algumas rugas. O aumento da expectativa de vida tem aumentado o quê? O limite entre a fase adulta e a velhice, bem como a sua duração. Olha que legal! Como a tecnologia, a medicina melhorou e a expectativa de vida no mundo, inclusive no Brasil, aumentou. As pessoas estão vivendo mais. O aumento da longevidade tem aumentado a quantidade de idosos no mundo. E aqui a gente percebe nessa imagem um grupo de senhorzinhos que já estão aposentados numa praça jogando um joguinho, dominó, por exemplo. A última fase da vida humana é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. A pele perde a sua elasticidade e os cabelos ficam mais brancos e mais ralos, mais fininhos, pouquinho o cabelo. Olhem aqui a senhorinha, a coloração do seu cabelo. As rugas na pele é uma característica dessa fase, desse período.
O envelhecimento do corpo, como um todo, se deve ao fato do quê? Que células morrem e não são substituídas, tornando as alterações físicas mais acentuadas, mais nítidas. Com a diminuição de células no organismo, o sistema do corpo não vai realizar as suas funções adequadamente. Por isso, as pessoas vão ficando mais fraquinhas, o coração mais fraquinho, o pulmão mais fraquinho. Percebam novamente a imagem desse senhor, a coloração da barba, a coloração do cabelo, as rugas na testa e assim por diante. E aqui nós temos o nosso mapa conceitual com as principais ideias. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos e você anotou o mapa conceitual no seu caderno, bem caprichado, bem colorido para ajudar nos seus estudos? Então nós estamos falando da vida humana, porque nós estamos falando das fases da vida. Infância, adolescência, fase adulta e velhice. Todos nós, seres humanos, passamos por essa fase. Nessa aula, nós falamos sobre as fases da vida. Espero que vocês tenham gostado e até breve!